Olá, amigo do YouTube, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Hoje eu irei trazer para vocês a quarta questão para o cargo de pedagogia. E aí vamos analisar o seguinte: um ciclista pedalando 8 horas durante 10 dias percorre 7.500 km. Quantas horas por dia o ciclista deve pedalar para que ele percorra 6.000 km em 7 dias? E a pergunta é quantas horas? Tá, o que a gente pode perceber aqui? Aqui encontra a medida de grandeza como tempo em hora, tempo em dias e distância em quilômetro. Aí eu preciso de achar o tempo em hora, porque o tempo em distância por quilômetro e o tempo em dia eu já tenho. Primeira coisa que vocês têm que saber numa regra de 3, nesse caso aqui vai ser a regra de 3 composta, né? Por quê? Porque ela tem 3 grandezas. Eu tenho que saber se ela é grandeza diretamente proporcional que é chamado de GDP, grandeza diretamente proporcional, ou se ela é grandeza, aí vai mudar só aqui, ó, inversamente proporcional, que vai ser chamado de GIP. Então, é necessário que você saiba, né, desse conceito. Qual é a maneira de você armar para você resolver uma regra de 3, tanto simples como composta? Tá, você vai identificar as grandezas. Então, eu tenho aqui, pode começar aqui na ordem que aparece na situação problema. Eu tenho a medida de tempo, né? Só que esse tempo está medido em horas. Depois eu tenho a segunda grandeza na ordem ali, a medida de tempo, só que esse tempo está medido em dias. E depois eu tenho, né, a medida de distância, né? Então eu vou pegar essa distância e colocar em quilômetro. Essa distância está medida em quilômetro, que poderia ser em metro, poderia ser em centímetro. Então primeiro, a coisa mais importante é você tirar essas grandezas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou numerar conforme aparece. A primeira grandeza é em hora. Então vou colocar aqui, né, 8. Depois eu tenho a outra grandeza que é em dias. Vou colocar aqui, ó, 10. E depois eu tenho a outra grandeza, né, que é em quilômetro, que é 7.500 km. Agora eu vou preencher com o restante. Por exemplo, aonde que eu vou colocar a incógnita x? Aonde que eu estou perguntando quantos? Nesse caso aqui, quantas horas? A hora está bem aqui. Então, a minha incógnita x, né, vai ir aqui, porque é o que eu quero achar, né, o valor desconhecido. Já dia, né, apareceu aqui, ó, 4 dias. E
Quilômetro já apareceu aqui. 6.000 quilômetros. Observa que eu tenho 5 valores conhecidos e um valor desconhecido que eu estou procurando. Então é esse valor que eu tenho que achar para mim responder a questão. Neste caso, eu vou organizar ele dentro de uma tabela para ficar mais organizado. E vou traçar aqui as grandezas. Separar a grandeza de tempo em hora, de dia e a distância em quilômetro. Bom, agora que eu irei saber se ela é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Como que eu faço isso, né? Eu vou comparar a coluna que tem a incógnita com as demais colunas, uma por uma. Então eu comparo esta aqui com esta, se ela é diretamente proporcional, e depois eu comparo esta aqui com esta, para ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Como que eu vou comparar isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se em 10 dias, né? Essa que tem a incógnita, eu vou colocar do jeito que ela tá. Então eu vou colocar a setinha, né, de cima para baixo. Tá, de cima para baixo. Quando for diretamente, a setinha continuar de cima para baixo. Vai continuar de cima para baixo. Quando for inversamente, aí eu vou virar a setinha, vai de baixo para cima. Mas vamos descobrir agora, né? Presta bastante atenção comigo aqui, que não é difícil. Você vai perguntar o seguinte, comparando essa coluna com essa. Se com 10 dias eu precisei de 8 horas, se eu diminuir a quantidade de dia para 4, né? Para mim andar a mesma distância, eu vou precisar de mais ou menos horas. Então eu vou precisar de mais horas, porque eu diminuí os dias, né? De 10 eu diminui para 4. Então é lógico que em 10 dias, gastando 8 horas, em 4 dias eu tenho que gastar mais horas. Então esta com essa, ela é inversamente. Se ela é inversamente, eu vou colocar o G e P. Grandeza inversamente proporcional. E a setinha, como vai ficar? Vai ficar ao contrário, né? Dessa aqui. Isso é muito importante para quando eu for armar. Vamos agora para a terceira coluna. Bom, com 8 horas, eu andei 7.500 km. Para mim andar 6.000 km, eu vou gastar mais hora ou menos hora? Lógico que eu vou gastar menos hora. A distância é menor, então, né? A quantidade de hora vai ser menor também. Significa dizer que ela é diretamente proporcional. G, D, P. Feito esse esqueminha, o que vai acontecer agora? Vai me beneficiar na hora de armar. Vou pegar do jeito que está aqui, ó. 8 está para X. Já vou colocar a igualdade, porque a que tem incógnita fica antes da igualdade. E vou fazer o seguinte. Como a setinha aqui é o contrário dessa, eu vou inverter isso aqui. Em vez de eu colocar 10 para 4, eu vou colocar 4 para 10. E irei multiplicar, né? A setinha aqui está na mesma posição dessa primeira. Então ele não vai mudar. Ele vai continuar. 7.500 está para 6.000. O segredo está aqui, na hora de você armar. Que agora para você fazer a conta, né? Vai ser mais fácil. Como é um número muito grande, pessoal, para você não se perder e ficar melhor para você efetuar essa conta, você vai fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou cortar esses 2 zeros e vou cortar esses 2 zeros, né? Aí eu vou ter o que? Vou colocar aqui, ó. 8 está para X igual. Aí eu vou multiplicar 4 vezes 75, né? 4 vezes 75 dá 300.
Aí 10 vezes 60 vai dar 600. Bom, o que eu posso fazer aqui, né? Eu vou cortar os dois zero aqui e os dois zero aqui, ó. Olha como melhorou aí para mim efetuar esta conta, né? Eu vou pegar, multiplicar o meio pelos extremos, que é o popular multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x, é igual 8 vezes 6, 48. Aí eu tenho x é igual 48, o 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual 48 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1, né? 1 vezes 3, 3, vai sobrar 1 de 4. Eu abaixo o 8, dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. Então eu tenho aqui 16. 16 é o quê? Eu vou lá na coluna, né? Que eu estou procurando. 16 é o quê? H. E 16H é 16, né? Horas. Então, isso significa dizer o que, professor? Gabarito B. 16 horas. Né? Tá aí a resposta da quarta questão. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se está fazendo sentido para vocês esse vídeo, dá um like, curte, compartilha com os amigos.